meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para o seu próximo, seu amigo, para eles aprenderem a verdade, do Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia aí no capítulo 6 de Marcos. Capítulo 6, versículo 30, que vai falar a respeito da primeira multiplicação dos pães. Isso também foi lido lá em Mateus. E os apóstolos se ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado, Porque Cristo mandou eles de 2 a 2 para ensinar a sua doutrina, nos vilarejos, nas cidades, e eles chegaram, E estão dizendo aqui, os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós, num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas, Porque nesse tempo tinha pastores, mas só que eram pastores falsificados, estavam ensinando mentira. Eram pastores que não tinham poder nenhum, Ninguém estava ensinando verdade. E ele está dizendo aqui que eram como ovelhas que não têm pastor, Mas eles tinham pastor, Porque nesse tempo já tinha vários templos de ídolo, vários pastores pregando mentira, Mas esse povo agora, que estão vendo o poder de Deus, estão crendo em Cristo, ele está dizendo agora são como ovelha que não tem pastor, E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias, circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem que comer. Os apóstolos falaram para Cristo: ô Cristo, vamos dispensar esse povo, mandar ele aí por essa vizinhança, comprar comida, porque já está tarde, E Cristo, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E Cristo disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes, só é o que tem. E ordenou-lhe que fossem assentar a todo em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes,
levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pães diante dele, para que pusessem os diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, né? Então, cada vez que se tirava o pão das cestas, o pão ia se multiplicando e os peixes, né? No versículo 45, Jesus anda por cima do mar. Isso também está lá em Mateus, né? Esse relato também está lá em Mateus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. E sobrevendo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, né? E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam, e perturbando-se. Mas logo falou com ele e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido, né? Os próprios apóstolos não tinham essa fé toda, né? Como está lá em Marcos, né? Que era para eles terem uma fé igual a um grão de mostarda. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer leito em leitos, né? Onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. Então, Jesus vai passar aqui, e aí o povo começava a trazer o povo nas camas mesmo, os doentes, né? E onde quer que estava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam, né? Capítulo 7 de Marcos é a tradição dos anciãos, né? Capítulo 7 de Marcos, a tradição dos anciãos. E juraram-se a ele, né? Não, e juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão
com as mãos impuras, isto é, por lavar os repreendiam. Né? Isto é, por lavar os repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar, sem lavar? E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Porque Cristo está falando de mim. Porque esses escribas e fariseus, eles sabem da lei de Moisés, mas não estão cumprindo. Né? Eles se afastaram da lei de Moisés e estão seguindo a legião do mal. Eles estão nos templos dos ídolos. Né? E eles já oram a Deus também, né? Mas com os lábios, mas o coração está cheio de dor. Eles andam enganando, mentindo, jurando falso, etc, etc. São hipócritas, né? Esses escribas e fariseus desse tempo aí. Em vão, porém, me honram, ensinando em vão me honram, né? Em vão me adoram. Né? Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens, né? Porque eles não estão mais ensinando a lei de Moisés para seu próximo nessa época, né? Nesse tempo aí, foi por isso que Deus enviou Cristo para botar a ordem, para dar um novo ensinamento para esse povo, para ver se eles se convertem. Não é se converter, se reconverter, porque convertido eles já eram, mas abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus, fizeram os templos de deuses, de ídolos, e eles estão pregando doutrina de homem, é o que Cristo está dizendo aí, já nesse tempo, como Isaías, né, que ele está dizendo aqui, né, como Isaías, né, como está escrito, né, como o profeta Isaías, e ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, né, como está escrito, este povo honra com os lábios, mas o coração está podre. Tem muitos nos dias de hoje, nessas igrejas falsas, né? Falam de Deus, oram em nome de Deus, de Cristo, mas o coração, né? Tanto dos seus pastores como dos seus membros, né? Nesse tempo aí, já está dessa forma, né? Isaías falou, cães gulosos, pastores que nada compreendem, cada um está pregando para a sua própria ganância, ensinando mandamentos de homem. Cristo está falando para que vocês ensinam mandamento de homem, doutrina de homem. Vocês agora estão vendo a minha doutrina, né? Isso é nesse tempo aí, por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, né? O povo que era dele foram para a doutrina de homem, para a legião do mal, para a legião de Satanás. Estão inventando religião já aí nesse tempo, né? Estão inventando religião. Já tem vários tipos de igreja nessa época aí. E nos dias de hoje, né? Dias de hoje, fazem teologia diabólica,
recebe o título de falso pastor e vai enganar o povo, né? Ensinando doutrina de homens e mandamentos de homens, né? Como está aqui em Marcos 7, né? Capítulo 7, versículo 7, né? Em vão, porém, me adora, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Nesse tempo aí, imagina nos dias de hoje. Porque deixando o mandamento de Deus, que é a lei de Moisés, né, nessa época, retendes a tradição dos homens, ele está com a tradição da lei de Moisés, mas ensinando outras coisas. É como nos dias de hoje, né? As falsas igrejas fala de Deus, prega de Cristo, fala de Cristo, mas por interesse, né? Bota as suas doutrinas em prática para enganar o povo, né? É isso que acontece nas igrejas falsificadas com esses falsos pastores de hoje. E não é admirar que nesse tempo aqui já existe essas coisas, porque deixando o mandamento de Deus retende a tradição dos homens, como o lavar do jarro, dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizias, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Quer dizer, eles invalidam a lei de Moisés e estão fazendo o que eles bem entendem, né? Para a vossa tradição deles. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o teu pai e a tua mãe certamente morrerá, né? Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, né, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, né? Então Cristo está dando outro tipo de doutrina para esse povo aí, né? Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, né? Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Então eles estão fazendo aquilo que eles pensam, a tradição deles, né? E para invalidando, né, a lei de Moisés. Ele está falando aí do tempo de Moisés, né? Que ele está introduzindo a sua nova doutrina. A lei de Moisés não vai servir mais aí na lei de Cristo, né? E chamando outra vez a multidão, disse, ouve-me vós todos, e compreendeis, nada há fora do homem que entrando nele a possa contaminar, mas que sai dele, isto é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça, né? Esse versículo aqui, tem Bíblia que é diferente, né? Que é escrito, o que entra pela boca, né? O que entra pela boca não contamina o homem, porque ele vai no vaso e caga, no literal, né? Mas o que sai da boca, né, que é a palavra maldosa, essa sim contamina o homem, né? Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento. Estáis sem entendimento, perguntou. E aí eles disseram, né, os discípulos, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que é de fora que entra, né, pela boca do homem, não pode contaminar. Tá falando porque tem gente, né, esse versículo aqui é escrito um pouco diferente, né, mas é o que entra, a comida, né,
que entra pela boca do homem não pode contaminar-lhe, mas sim a palavra da boca do homem que sai pode contaminar. Né? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Porque na lei de Moisés tem várias restrições. Não pode comer camarão, não pode comer caranguejo, aqueles crustáceos não pode, né? Comer músculo não pode. Mas Cristo aqui está falando para esse povo que come essas coisas e faz tudo errado, né? Eles estão fazendo essas coisas, seguindo isso da lei de Moisés, mas estão roubando, estão matando, estão enganando, né? Estão fazendo tudo errado. Estão se prostituindo, né? Estão adulterando. Então o Cristo está dizendo, ó, e ele disse, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Né? Ele está falando, era para estar escrito comida. Né? Era tudo a comida que entra pela boca do homem não contamina. O que contamina é o que sai pela boca do homem. A palavra mal entendida, mal dizida, essa contamina. Né? Porque não entra no seu coração. A comida não vai entrar no coração. A comida vai entrar no estômago, né? Então Cristo aqui já está dizendo que essas comidas que era proibida pela lei de Moisés, pode comer. Já podem comer. Não tem mal, não tem imundícia nenhuma. Não tem mais imundícia nenhuma. É isso que Cristo quer dizer aqui para esses escribas, esses fariseus, para o povo israelita que segue a lei de Moisés e está fazendo tudo errado. Estão na legião do mal. Né? Estão na legião do mal. Né? Então, receberam para não fazer. Na lei de Moisés está dizendo, não matarás, mas eles estão matando. Não adulterarás, mas eles estão adulterando. Não jure falso testemunho, eles estão jurando falso testemunho, etc, etc, etc. Tudo quanto está proibido na lei de Moisés, eles estão fazendo. Né? E agora eles estão recriminando Cristo por conta disso. Aí ele está dizendo, olha, o que entra pela boca não contamina mais o homem, mas sim o que sai da boca do homem é o que contamina. Porque se o homem está ensinando coisas erradas, que é o que eles estão recebendo, doutrina de homem, mandamentos de homem, não da lei de Moisés, e eles estão fazendo tudo errado. Né? É isso que Cristo está ensinando para eles. E diz, o que entra, né, pela boca, não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Todas as comidas agora são puras. Cristo declara que todas as comidas que eram proibidas na lei de Moisés, podemos comer livremente agora. Né? Tem gente idiota em certas igrejas, falsificada, que querem... Não, tem um versículo de contexto que explica que isso é assim, assim. Mentira, rapaz. Mentira. Nós não estamos na lei de Moisés, não. Nós estamos na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, que é a palavra maldita, a palavra mal pronunciada, isso sim contamina o homem, a mentira, o engano. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicidas, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É isso que esse povo israelita está fazendo, né? O povo israelita, o povo de Judá e todas as outras tribos, esses fariseus que têm a lei de Moisés, né? Que receberam e abandonaram a lei de Moisés, eles entendem tudo isso.
Mas eles estão fazendo todas essas coisas, né? Eles estão praticando, porque o interior do coração dos homens sai os maus pensamentos. Eles têm mau pensamento, eles têm adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Tudo isso está nesse povo israelita e nos todos os outros que vieram lá do Egito, que era a herança de Deus. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, para exortá-lo. Porque Isaías não deu jeito, Zacarias não deu jeito, Malaquias não deu jeito, todos os outros não deu jeito nesse povo. Por isso que Deus envia Cristo, para ver se consegue recapitular esse povo, mas não está conseguindo. Não está conseguindo, né? Aí ainda fica dizendo, não é que está comendo. Aí Cristo diz, não, o que entra pela boca agora, meu pai mandou dizer que não contamina mais ninguém mais não. Você pode comer camarão que você quiser, carne de porco, o que você quiser. Não contamina mais não, porque você engole, vai para o estômago e depois você caga. Então não fica em você. Agora, o que sai do seu coração, sim, em palavra maldita da sua boca, isso contamina o homem. Contamina quem fala e está contaminando o seu próximo. Porque se você vai ensinar mentira para o seu próximo, você está se estragando e está estragando o seu próximo também. É isso que Cristo quer dizer aqui, né? Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é o capítulo 7 de Marcos. E no capítulo 7 de Marcos, versículo 24, a mulher cananeia, no versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder, né? Cristo foi para essa casa tentando entrar lá em Tiro e Sidom, entrando escondido, mas não teve porque o povo viu, né? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia, né, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, né? Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Vamos ver se eu vou entender essa passagem, né? E vou voltar ao versículo 25, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, né? Uma mulher lá em Tiro tinha uma filha que estava com espírito imundo. Ouvindo falar dele, né, de Cristo, essa mulher foi e lançou-se aos pés de Cristo. E esta mulher era grega, né? Cirofênícia, né? Cirofênícia de nação. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio, né? Mas aí Jesus disse, olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que é que Cristo quer dizer com isso? Cristo quer dizer que é melhor ele logo, né, dar de comer, dar a palavra aos que são da família de Deus, né? Aos que estão precisando da palavra de Deus, né? Para depois ele ir lá e curar a menina, né?
porque não convém, né, curar primeiro a menina e depois falar de Deus para a menina, expulsar logo o demônio para depois falar as maravilhas de Deus para o povo. Então ele quer falar primeiro de Deus para o povo acreditar logo, né? Porque aí essa mulher ouviu falar de Cristo, ela vai para Ciro, né? Para Ciro e para... E qual é a outra cidade? E para Édom, para Sidon. Vai para Ciro e para Sidon, né? Vai para essas duas cidades. Era uma cidade onde conhecia a lei de Moisés. Então Cristo vai para lá para pregar para esse povo. Para esse povo acreditar em Deus novamente, porque eles não estão acreditando mais. Eles abandonaram a lei de Moisés, o povo de Tiro, de Sidon, e estão na legião do mal. Essa mulher pediu para curar sua filha, mas Cristo quer dizer dessa migalha aí do pão lançado dos cachorros. Cristo disse, não, deixa primeiro eu dar de comer ao povo que era meu. Deixa eles comer primeiro a minha palavra, porque aí eles vão acreditar em mim, né? Eu vou dar a doutrina para eles, eles vão crer e vai ver o milagre que eu vou fazer para a sua filha. É isso que quer dizer esse versículo, né? Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, essa é a suposição, né? Então, vamos dar de comer primeiro aos que necessitam da palavra de Deus, para ele acreditar em Deus, e depois assim ele vai lá e faz o milagre, e aí todo mundo vai acreditar mais e mais. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Né? Então ela comparou também que se ele estiver dando de comer a palavra de Deus a esse povo, a filha dela está lá debaixo também escutando, né? E a palavra pode escorregar até ela e ela comer também e ela ser curada, né? Essa é a comparação, né? Mesmo ele estando dando, né, a palavra de comer e dar aos filhos, né, que é o povo de Deus que está afastado, né? Esses filhos aí é o povo de Deus que se afastou da lei de Moisés, né? E Cristo vai lá pregar a verdade para ele, mostrar. E ela diz, mas o cachorrinho também fica debaixo da mesa e come das migalhas que caem, porque eu não posso receber também, logo, né? E ele vai dar a cura a ela como se fosse uma migalha, né? Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha, né? E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. No capítulo 7, versículo 31, a cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidon, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, 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 isto é, abre-te. E logo se abriu os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E admirando-se sobre maneira, diziam tudo faz bem, faz ouvir os surdos
e falar os mudos, né? Então, por isso que Deus enviou Cristo para esse povo aí, né? Para o povo de Tiro, de Sidom, de Jerusalém, que era o povo que estava desviado de Deus, né? Que abandonaram a lei de Moisés. Por isso que Deus envia Cristo com o seu poder soberano, né? Para fazer esses milagres para o povo acreditar no poder de Deus novamente, né? No capítulo 8 de Marcos, versículo 1, segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe, né? E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou os discípulos a Jesus. E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? Perguntou Jesus aos discípulos. E disseram: 7. Ordenou à multidão que se assentasse 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e puseram-no diante da multidão. E tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que o pusesse diante. E começaram, né, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram ainda 7 cestos que sobrou, né? E os que comeram era quase 4.000, e o despediu, né? O fermento dos fariseus, isso é o capítulo 8, versículo 10, né? Capítulo 8, versículo 10, o fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu, né? Porque o povo estava vendo essas coisas todas, né? Que Cristo estava fazendo, né? Esse povo já tiveram a lei de Moisés, já sabiam, né? Muitos deles sabem da lei de Moisés e sabem agora em carne o poder de Deus, mas eles não estão, muitos deles ainda não estão crendo. Como está escrito lá, que está escrito assim, que Cristo veio para os seus e os seus não o aceitaram, né? Isso é claro. Muitos aceitam, muitos não, né? Então eles estão ainda assim, né? E entrando logo no barco com os de seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Cristo, né? Fazer pergunta, né? Pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu, pedindo um sinal do céu, né? Para isso, se eles vissem, Cristo está fazendo esses milagres todinho, mas eles não estão acreditando ainda, né? Que é o poder de Deus. Então ele está pedindo para ver um sinal do céu agora, para que eles possam acreditar, né? E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede, né? Por que pede esta geração um sinal? Ele perguntou: por que pede uma geração incrédula, né? Por que pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado.
E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinha consigo senão um pão, né? E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, né? Que foi aquela proposta que eles pediram lá, né? Um sinal, né? Mas Cristo disse que para eles não tinha sinal algum, porque esse Cristo sabe que eles são pessoas do mal, né? São pessoas do mal e não, o que eles estão vendo de Cristo já basta, não precisa sinal algum do céu para eles acreditar. Eles são incrédulos mesmo, né? Ordenou-lhe dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, né? E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Né? Os discípulos dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que arrazoai, que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido, né? Porque os próprios apóstolos que estavam com Cristo ainda tinham cisma, né? Apesar de ver todas essas maravilhas, de ele ter dado poder para eles fazer também, mas mesmo assim ele ainda murmura, né? Não acreditando no poder de Deus piamente, né? E Cristo pergunta para ele: tendes ainda o vosso coração endurecido, né? Tendo os olhos não vede, tendo o quê? Cristo está dizendo: vocês têm olhos, vocês não estão vendo não o que eu estou fazendo? Tem ouvido, vocês não estão ouvindo o que eu estou pregando não, o que eu estou dizendo não, né? Não vos lembrais? Vocês não se lembram do que eu estou fazendo não? Cristo está falando para os apóstolos que estão duvidando ainda de Cristo, de todos esses poderes que está sendo exercido em Cristo através de Deus, né? Eles ainda estão duvidando. O próximo, esses 12 que está seguindo, ainda está duvidando de Cristo ainda, né? E Cristo está perguntando: tendo olhos, vocês não vê? Vocês não vê não o que é que eu estou fazendo não? Tendo ouvido, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando não? Não se lembra o que eu falo não? Vocês não estão memorizando não? O que eu estou falando não? Né? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, 40 alcofas cheias de pedaço levantaste, disseram-lhe os 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? E disseram 7, né? Eles viram essas coisas todinhas. E ele lhe disse: como não entendeis ainda, né? Cristo falou para: como não entendeis ainda o meu poder? É isso que ele quis dizer. No capítulo 8, versículo 22, a cura de um cego de Betsaida. Isso também está lá em Mateus. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia,
nem o digas a ninguém na aldeia. Porque todos os milagres que Cristo estava fazendo, ele pedia para que ninguém contasse. Muitos, assim que saía, espalhava logo, né? Ah, fui curado, Cristo me curou, tal. No versículo 27 do capítulo 8 tem a confissão de Pedro. Capítulo 8 de Marcos, versículo 27, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? É Cristo perguntando para seus discípulos, a Pedro, né? Que dizes quem eu sou? E eles responderam: João o Batista, né? E outros, Elias, mais outros, um dos profetas, né? Porque João foi morto, decapitado. Então achando que ele ressuscitou e é quem está pregando. Mas João Batista veio só preparar o caminho para Cristo introduzir a sua doutrina e os seus mandamentos, né? João Batista é o Elias, né? João Batista é o Elias que veio, só que ninguém sabe, né? E outros de Elias, mais outro, os profetas, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Esse respondeu adequadamente e ademoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem pudesse, padecesse, né? E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, Cristo lá em Mateus também ensinou isso, né? E aqui em Marcos também, Marcos está falando essas mesmas coisas, que Cristo falou essas coisas para seus apóstolos, que ia sofrer, ia padecer, ia ser chicoteado. Lá em Mateus ele fala em chicoteado, açoitado, aqui não fala, só diz que vai ser padecer, e vai ser morto e que vai ressuscitar no 3º dia. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, né? Porque Pedro não estava, né, fazendo Pedro mesmo, não estava acreditando em tudo que Cristo estava dizendo. Então, repreendeu ele como se fosse Satanás que estivesse perguntando essas coisas, porque Pedro estava perguntando coisas absurdas para Cristo. Ele disse: então, repreende, retire-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, né? Então, ele não estava acreditando no poder dos homens, está achando que tudo que Cristo está fazendo é mágica de homem, né? Feitiçaria, né? Cada um deve levar a sua própria cruz, ele está dizendo. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, né? O que é tomar a cruz, né? Porque Cristo está pregando a verdade para esse povo que era de Deus. Deus enviou Cristo para esse povo.
que era de Deus. Eles estão na legião do mal, estão em outras igrejas, estão seguindo outros pastores, né? Cristo veio mostrar a verdade para eles, né? Cristo vai sofrer açoite, vai apanhar por causa da doutrina, por causa da palavra de Deus. Cristo vai ser preso por causa da palavra de Deus. Cristo vai apanhar por causa da doutrina de Deus. Cristo vai ser crucificado pela palavra de Deus, né? Por isso que ele está dizendo, cada um pegue a sua cruz e siga-me. O que é que quer dizer isso? Que nós devemos apanhar, nós devemos sofrer, né? Nós devemos apanhar, nós devemos sofrer, nós devemos ter enfermidade, nós devemos morrer por amor de Deus, por amor de Cristo, por amor da palavra de Deus. É essa cruz que nós devemos carregar, né? Fazendo bem, perdoando, né? Não mentindo, não roubando, não se prostituindo, não enganando, não matando, né? Ajudando ao nosso inimigo, perdoando ao nosso inimigo, não andando com roupa escandalosa, tanto mulher como homem, né? Para não escandalizar, né? Essa é a nossa cruz que devemos carregar, né? Essa é a nossa cruz, é a nossa crucificação, é essa, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Né? Então nós devemos perder a nossa vida. Como é que a gente vai perder? Que vida é essa que a gente vai perder? É a vida material? Não, não é a vida. É a vida espiritual que devemos mantê-la para que nós perdemos. Como é que nós, né, não deve perder a nossa vida? Né? Como é, né? Por amor de mim, de Cristo e do Evangelho, esse vai salvar. Como é que a gente vai perder essa vida? Que crucificação é essa? Deixando as farras, deixando a mentira, deixando o engano, deixando a prostituição, deixando de botar gado no próximo, né? Deixando de vender uma coisa podre dizendo que está boa, deixando de vender um carro que está furado de ferrugem, mas tampa com um pedaço de papel e pinta para dizer que está bom, perfeito, né? Se arrependendo, deixando os ídolos de hoje, que se chama santo, né? Deixando todo tipo de maldade, tendo amor puro no coração, fazendo o bem, perdoando ao seu inimigo, a quem lhe faz mal. O cara está dando em você, você está perdoando. Está roubando você, você está perdoando, né? Não matar, não roubar, etc, etc. Vocês sabem o que é que eu estou dizendo. Tudo isso faz com que você tenha a salvação e vida. Que vida é? A vida eterna. Que ele está dizendo aqui. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, tem que perder a sua vida. Mas que vida é essa? A vida que está no mundo. A vida que está no pecado e voltar para a vida em harmonia com Deus, com amor, na legião de Deus e na igreja de Deus também, seguindo a doutrina de Cristo e não de homens, seguindo o mandamento de Cristo e não de homens, né? Pois que aproveitaria ao homem ganhar
todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Né? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Né? Então, tudo você que é adúltero, você que rouba, que mata, que engana, que anda nu, mulher que anda nua, mostrando as pernas, mostrando os peitos, mostrando a barriga, enganando, roubando, matando, bebendo, farrando. Quando Deus vai se envergonhar de você, né? Vai se envergonhar, Deus vai se envergonhar disso. Por quê? Deus se envergonha. Porque você se envergonha das palavras de Deus. A palavra de Deus diz que não é para você fazer nada disso. A palavra de Deus diz que não é para você mentir, não é para enganar, não é para roubar, não é para matar, não é para se prostituir, não é para adulterar, etc, 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 etc. Essa é a palavra de Deus que diz para você que está no erro. Se Deus se envergonha dessas coisas, você está se envergonhando das palavras de Deus que proíbe que você faça essas coisas. Essa é a verdade, né? Aí você vai, esse velho tá me julgando, falando essas bobagens aí, tá me julgando, dizendo, será que eu não posso beber, não sei o quê? Leia a Bíblia, meu querido, né? Dizendo que eu não posso andar com a blusa mostrando os peitos. Quer que eu vejo mulher dizer, a roupa não tem nada a ver com salvação. Tem sim, tem sim. Porque se você está causando pecado, você está indo contrário a Deus, que você está mostrando o seu corpo. Você pensa que para você ser uma prostituta é você estar vendendo o seu corpo? Não, não é. Você está mostrando sua bunda, suas pernas, seus peitos, sua barriga causando pecado, você está se prostituindo também para Deus, tá? Então não fique com raiva de mim não, está escrito, é a palavra de Deus, né? Então Deus vai se envergonhar de você no último dia. Se você não se arrepender antes de deixar essa prática, você vai ser jogada no lago de fogo e enxofre. Sinto muito, né? Sinto muito, não é eu que estou falando isso, é Deus que fala, é a doutrina de Cristo para você. Dando sequência no capítulo 9 de Marcos, né? Dando sequência, né, no capítulo 9 de Marcos, né, disse-lhe também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Né? Cristo está falando para eles mesmo, né? Dizia-lhes também Jesus, em verdade vos digo que dos que aqui estão, está falando com os seus apóstolos, que estão com ele, do que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que veja chegado o reino de Deus, né? Provarão a morte sem que veja, por quê? Ele está falando aí, ele está falando a alguns, mas isso é Judas, né? Que vai trair ele, né? Termino aqui esse vídeo, né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 9 de Marcos, né?
que vai falar a respeito da transfiguração. Isso está no versículo 2 do capítulo 9 de Marcos, né? A transfiguração. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, felicidade, prosperidade em Deus. Que vocês não estejam fazendo aquilo que desagrade a Deus, mentindo, enganando, roubando, se prostituindo, né? Adulterando, etc, e etc, né? Que vocês estejam na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira. Cuidado, que tem igreja de Deus falsificada também. Eu vi uma igreja de Deus com o nome Igreja de Deus Pentecostal. Essa igreja não está na Bíblia, não ensina a doutrina verdadeira de Cristo, né? Presta atenção nos ensinamentos. A doutrina de Cristo não tem dízimo. A doutrina de Cristo não tem propósito. A doutrina de Cristo não tem campanha. A doutrina de Cristo não ensina prosperidade. A doutrina de Cristo não faz milagre, não ensina milagre, não faz milagre. O milagre chega até você pela sua obediência à doutrina de Cristo, aos mandamentos de Cristo, a obediência ao amor a Deus. Aí chega o seu milagre, não um milagre feito pela mão do homem, porque todos os milagres cessaram nos apóstolos. Dos apóstolos para cá não tem mais milagre feito pela mão do homem, não existe. Se acontecer algum milagre feito pela mão do homem, é feito da legião do mal, da legião de Satanás, porque o Satanás está aqui na terra operando também essas maravilhas. Mas o milagre que vem a você voluntariamente, por você obedecer a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, pela sua fidelidade com amor ao bem, ao amor ao próximo, esse milagre acontecerá em você, se Deus permitir. Se você tiver essa bênção de Deus, essa graça, né? Então tudo isso acontece. Mas nas igrejas falsificadas, todas elas, que não é igreja de Deus só, é igrejas falsas, que não prega doutrina que não é de Cristo e mandamento de Cristo, é igreja falsa. Nas igrejas falsas tem dízimo, tem campanha, tem propósito, tem muitas coisas, tem milagre, tem tudo. E tudo isso está na igreja de Satanás, na legião de Satanás, que é a religião. E o nome não é religião, é legião de Deus. Religião foi a legião de Satanás que inventou para enganar o povo. Presta atenção. Então voltarei com o próximo vídeo, no capítulo 9, versículo 2, a transfiguração. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para seus entes queridos, seus amigos, seu próximo, para que ele veja a verdade do Evangelho, né? Eu não estou falando por mim, mas tudo que Cristo está mandando para a sua salvação. E tenho dito,